Boa noite a todos. Eu agradeço imenso o convite que me foi feito através do professor César Bargo. Eu tenho um enorme prazer de falar de Portugal e Brasil, que é uma constante na minha vida. Eu sou neta e bisneta de portugueses. A minha infância inteira eu ouvi a minha avó ouvindo fados e fazer uma comida que era uma comida bastante portuguesa e de ouvir falar de Portugal. Então eu vou trazer aqui aquilo que eu fui, um pouco do que eu fui pesquisar na Universidade de Coimbra, sob a supervisão da professora Isabel Ferran Cunha, e um pouco também do que eu trabalhei no CINJ, né, Centro de Investigação, Mídia e Jornalismo, da Universidade Nova de Lisboa, e de muitos seminários em que nós tivemos trocas com intelectuais e artistas portugueses e brasileiros, sempre com muito pertencimento, né? Muita sintonia, né? Então eu quero trazer um pouco isso de você para vocês, e fico depois aberta a todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Então, eu vou agora compartilhar a tela, porque eu preparei com algumas imagens para não ficarem só 45 minutos ouvindo a minha voz, mas também vendo um pouco daquilo que eu estou falando para vocês. Muito bem, então eu vou falar sobre descolonialidade e pertencimento. Descolonialidade ou descolonização, né, é um termo que vem do século XX, da libertação das diversas colônias europeias pelo mundo afora, né? Aliás, começou antes, por exemplo, a América Espanhola teve a sua independência ainda antes, no século XIX, mas bem no começo. Enfim, nós tivemos no século XIX e no século XX toda uma desconstrução de um modo de produção já globalizado, né? Em que havia uma divisão social do trabalho entre metrópoles e colônias, mas nós vimos um mundo mudar, né? E o mundo realmente tem mudado muito principalmente após o fim da União Soviética, né? Quando a Guerra Fria deixa de ser um acontecimento importante, né? Nós tivemos as duas guerras mundiais que acabam abalando o colonialismo, né? E depois nós temos o fim da União Soviética, que também criou uma série de descolonialidades na antiga União Soviética, né? E a gente chega ao século XX, pensando, bom, como é que nós vamos nos separar? Como é que é esse divórcio, né? Como é que é esse divórcio depois de séculos de união, de um casamento com muita união, né? Então, hoje, cada ex-colônia e cada ex-metrópole está pensando em como estabelecer uma relação com a sua colônia. Então, eu estou muito contente aqui, no papel de brasileira, no papel de descendente dessa história, para falar um pouco o que eu aprendi a respeito disso, mostrando justamente, como nós pusemos na sinopse, que não basta separar, né? Temos que pensar naquilo que fizemos juntos e naquilo que existe do outro em nós e de nós no outro, que é justamente o pertencimento. Então, eu quero começar a minha fala por essa imagem, que é um quadro do Vitor Meirelles, da primeira missa, né? A primeira missa no Brasil, que teria sido assim o grande primeiro encontro entre Portugal e Brasil. Por que eu escolhi essa pintura? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que eu gosto muito de arte, a minha vida tem sido os livros pelo lado racional e a arte pelo lado emocional e sensível, né? Então, eu sempre acho muito mais claro o que está na arte
do que o que está nos livros. Então, essa pintura do Vitor Meirelles, ela é maior, eu não achei uma reprodução maior, mas a gente vê os portugueses agradecendo, né, numa missa, agradecendo a Deus, estarem em terra firme, estarem numa terra nova que estava sendo conhecida, e a gente vê a volta toda da missa, os nativos, né? Os brasileiros daquela época, e como eles estão espantados e curiosos com aquilo que está acontecendo. Eu acho essa pintura muito importante. Claro, ela foi feita muito tempo depois, o Vitor Meirelles é do século XIX, ele fez depois da vinda da família real portuguesa para o Brasil, mas ele já foi capaz de transmitir muito do pertencimento. Por quê, né? Ah, não é interessante pensar que o primeiro grande evento da colonialidade, da colonização, foi essa missa em que não havia guerra, não havia briga, não havia agressão, né? Havia curiosidade, havia estranhamento, havia interesse um no outro, né? Mas não havia briga, não houve violência, não houve apropriação, né? Não houve nada, houve um evento comum. Então, por isso que eu digo, né, para ilustrar essa pintura, que desde essa época nós temos que falar em continuidades e não em ruptura. Isso é um outro aspecto dos estudiosos da descolonização, que ele fala, não dá para a gente falar em ruptura, só dá para a gente falar em contínuo, isto é, a colônia não é mais colônia, a metrópole não é mais metrópole, mas a história é um contínuo. É um contínuo por causa da religião, é um contínuo por causa do idioma, é um contínuo por causa dos valores que foram trocados, é um contínuo por aquilo que foi construído nas colônias, por aquilo que foi levado para a Europa, por toda esse início já de uma globalização, não tecnológica, mas humana, social, política e econômica, né? Então, primeira coisa que eu queria dizer é isso: a minha história é uma história de continuidade, como tinha da minha avó, do meu bisavô, etc., até chegar até mim, que acabei estudando o teatro português, como vocês vão ver. Bom, eu gosto muito de um autor que eu gostaria de sugerir para quem quiser trabalhar mais com o tema, que é o Homi Bhabha. O Homi Bhabha é um indiano britânico que se formou na Inglaterra, mas hoje ele é professor ah, na Inglaterra, um professor universitário, e ele que criou, para tratar da descolonialidade, um conceito que eu acho lindíssimo, entre culturas, né? Então ele diz que é muito importante, e ele fala, né? Como que a gente vai agora romper Inglaterra e Índia? Como que a gente vai romper, né? Que seria da Inglaterra se não fosse a Índia? Que seria da Índia se não fosse a Inglaterra? Então, eu acho que ele fala que a entre culturas é justamente esse espaço que se cria tanto na Inglaterra quanto na Índia, aonde a presença do outro continua presente ainda hoje, né? Quer dizer, não foi apagada a presença do outro, né? Do colonizador e do colonizado, mostrando que há muito intercâmbio entre todos eles, né? Então eu queria trazer aqui o Homi Bhabha, dizer que eu aprendi muito com ele também e que concordo plenamente com ele quando ele fala desse espaço de trocas culturais entre uma metrópole e uma ex-colônia. Bom, queria também falar para vocês da onde que eu estou falando, né? Porque com muito
com muita honra ouvir o meu currículo, né? Então eu quero trazer também um pouco para vocês desse lugar da onde eu falo. Eu falo para vocês da Escola de Comunicações e Artes da USP, né? Uma escola que trabalha com comunicações, com biblioteconomia, com jornalismo, e com música, com teatro, com artes plásticas, né? Então, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na FEFELESH, como nós chamamos, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e lá eu estudei a pintura brasileira. Eu procurava ver o que é que a pintura brasileira falava da sociedade, como eu fiz agora com a primeira missa, do Vitor Meirelles, né? Então, depois que eu fiz meu doutorado, acabei indo para a Escola de Comunicações e Artes, e lá eu fiz a minha livre docência e a titulação, né? Então, é de lá que eu venho falar, de uma escola que trabalha o tempo todo com a arte, com a sociedade, com a política, com a economia, e aonde eu pude achar um lugar para trabalhar. E aí, dentro da Escola de Comunicações e Artes, um outro elemento muito importante foi o arquivo Miroel Silveira. Miroel Silveira, que já esteve em Portugal, porque ele já morreu faz algum tempo, mas ele esteve também em Portugal, era professor do Departamento de Artes Cênicas. E o Miroel era autor, ator, tradutor, diretor, bailarino. E ele tinha várias peças dele que ele tinha levado para o serviço de censura, em São Paulo. E quando, em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã, que acabava com a censura, Miroel Silveira foi ao serviço de censura do Departamento de Diversões Públicas de São Paulo e perguntou o que, que eles iam fazer com aquele arquivo das peças que haviam sido passadas pela censura, de 1930 a 1970. E aí eles disseram: nós vamos botar fogo. Ele falou: eu posso levar? E a pessoa teria dito para ele assim: se for hoje, pode. Eu não sei porque eu não cheguei a conhecer o professor Miroel Silveira. Quando eu cheguei aí para a ECA, ele já havia falecido. Então, ele pegou todo o arquivo e levou. Eram 6.137 processos de censura prévia, como esses que vocês estão vendo aí na fotografia. Essas fotografias foram tiradas por nós, né? Então, foi tudo que foi feito com esses processos, que foi a catalogação do processo. Nós criamos uma grande banca de dados dessas 6.000 peças, com o nome a título da peça, o nome do autor, o nome do diretor, o nome do teatro em que a peça ia ser levada, a origem da peça, quais eram os atores, as atrizes, etc., né? E aí aconteceu uma coisa muito, muito interessante, que depois eu vou falar para vocês, que é o fato de que os nomes em português eu não conseguia decifrar qual era a origem, se era um autor português ou se era um autor brasileiro. Bom, mas antes de eu ir por esse caminho, do arquivo Miroel Silveira, para falar de colonização, eu quero começar trazendo uma peça de teatro. Eu sou estudiosa de teatro, eu estudei 22 anos, eu estudei teatro, né? Então, vamos lá. Ah, o que eu quero trazer para vocês é uma peça. Eu vou passar mais um slide, depois eu volto para essa se for necessário, que é a peça de Shakespeare, A Tempestade. Shakespeare escreveu essa peça em 1610. E qual era a história da peça, né? Essa peça conta a história do Duque de Milão, que pegou a sua filha, o nome dele era Próspero. Ele
ele sofre um desastre com o seu navio quando estava com a sua filha Miranda. E ele vai terminar numa ilha do Caribe. E aí ele chega nessa ilha, essa ilha tem um selvagem, que é chamado de Caliban. Caliban é um nome, um anagrama de canibal, né? Então, ele o Caliban havia herdado essa ilha da sua mãe, que seria, digamos, o que a gente chamaria naquela época de uma bruxa. Era uma mulher de poderes sobrenaturais e que havia deixado essa ilha para o Caliban. E aí a tempestade acaba sendo uma história desculpe, vou voltar aqui um pouco, da briga do Duque de Milão, do Próspero, com o Caliban. O Próspero queria se apoderar da ilha e Caliban não queria deixar, mas havia todo o estranhamento de uma havia todo o estranhamento de pessoas de culturas diferentes, de idiomas diferentes, de valores diferentes, ah, e de origem diferente, né? Então, a tempestade acaba sendo esse drama de um europeu duque da cidade de Milão. Ele tinha sido, o navio dele tinha naufragado por causa do irmão dele que tomou o poder da cidade de Milão. E ele, mais o Próspero, também era um homem de poderes mágicos, e ele acaba fazendo com que o próprio irmão chegue na ilha e também o rei de Nápoles. E aí o rei de Nápoles estava com a filha e o filho dele se apaixona pela filha do Próspero, a Miranda. Então, o final da Tempestade é um final muito bom para os europeus, né? Porque o Próspero consegue o reconhecimento dele como Duque de Milão, ele volta para Milão, a filha dele casa-se com o filho do rei de Nápoles e ele acaba voltando com todo o poder e destituindo o irmão que havia usurpado o poder dele, né? Então, essa peça, que dizem ter sido a última peça que Shakespeare escreveu, ela vinha já de uma porção de discussões que havia na Europa no início do século XVII a respeito da colonização. Não é à toa que ela se situa numa ilha do Caribe, né? Porque se discutia como é que deveria ser feito a colonização da América, né? Então, o que o Shakespeare está falando, ele está mostrando, na verdade, também muito do preconceito que havia com relação à colônia, né? E aí eu quero voltar para aquele slide que está meio fora de lugar, que é um trecho de uma obra da Laura de Melo e Souza, que é uma antropóloga e que estuda muito justamente o Brasil colônia. E ela diz: a vida cotidiana da colônia se mostrava impregnada de demônios, como se de fato a colônia fosse um lugar de passagem, propício à purgação dos pecados cometidos aqui ou na metrópole. Este era o destino final, o ponto ao qual se desejava regressar uma vez pagas as penas e para onde se dirigia também a produção colonial, né? Quer dizer, então é importante ver que a colônia era vista como um lugar cheio de demônios, de feras, de dificuldades, né? Eu quero mostrar para vocês um mapa que foi. Esse mapa que está aqui é um mapa da época, do século XVII, aonde falava das navegações. Vejam que tem monstros marinhos, né?
Então havia toda uma curiosidade, uma necessidade da colônia, mas havia também o medo, o temor, as dificuldades, né? Então, como é que era vista a vida colonial? Era cheia de conspiração, de poderes mágicos, de ciladas, de saberes desconhecidos, de Próspero e de Calibã, vinganças, expropriações, e destacada diferença entre o mundo selvagem e a Europa. Mas é claro que ah, a vida colonial acabou mudando essa polaridade que havia no século XVI e que está impressa na peça A Tempestade do William Shakespeare, né? Ah, houve trocas, houve trocas, houve momentos de união, como a vinda da família real portuguesa para cá, falando especificamente do Brasil, né? Que trouxe as artes, as ciências, a o classicismo, né? E houve muita troca, quer dizer, por outro lado, quer dizer, trouxe a biblioteca, nós temos a Biblioteca Nacional até hoje, com obras que Dom João trouxe para o Brasil, né? Então, quer dizer, também houve uma grande troca, um grande enriquecimento, um grande pertencimento, né? Entre Portugal e Brasil. Muito bem, quando chega no dia 19, no século XIX e XX, o colonialismo acaba, né? Depois de 400 anos, 500 anos, toda essa saga, né? Aonde começa com medo, com dúvida, com preconceito e acaba com troca, com pertencimento, com a constituição de um país. O Brasil conquistou um imenso território graças à vontade dos portugueses, à vontade colonizadora dos portugueses, né? Fez do Brasil um, um lugar com as instituições políticas, com a vida política assegurada, né? A nossa independência foi uma independência meio torta, porque, na verdade, a família real portuguesa continuou no poder, mas depois veio a República, veio o fim da escravidão, e nós pudemos começar a nossa vida política rumo à civilização e ao modernismo, né? Eu acho que essas duas palavras são muito importantes. Aqui nós temos, eu pus várias características do fim do colonialismo. A Revolução Francesa, os direitos do homem e do cidadão, a independência norte-americana, as guerras mundiais mostrando que a Europa não era tão promissora como parecia ser, que quase termina com duas guerras mundiais, as grandes imigrações que ocorreram na primeira e na segunda metade do século XX, né? Com as crises financeiras, Caliban aprendendo com Próspero, lembrando ainda mais uma vez da obra A Tempestade, né? E acabando com a escravidão e permitindo o trabalho livre também nas colônias, né? Então, nós vamos ter isso. E depois, a República, a abolição e a indústria que permitiram realmente que o Brasil se tornasse moderno, próspero e civilizado, dentro de limites, mas pelo menos podendo fazer parte do mundo globalizado. Então, aqui, logo depois da República, a gente vai ter já um grande movimento, né, que nós temos comemorado o centenário, que é a Semana da Arte Moderna, aonde nós começamos a tentar falar o português brasileiro, mostrar a nossa arte, falar de liberdade, nos opormos a qualquer forma de autoritarismo e
chegar ao que a gente chamava de civilização. Então, com a República, com a descolonização do Brasil, começa todo um grande esforço para chegar a isso, a modernidade, a ocidentalização e a civilização. Então, eu trouxe aqui uma poesiazinha que eu acho muito interessante, né, do Oswald de Andrade, e que está no livro Manifesto da Poesia Pau-Brasil, né? Isso foi a década de 1930. Então, a poesia diz o seguinte: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português, né? Então, com esse humor da Semana de Arte Moderna, com esse humor do Oswald de Andrade, ele começa a falar de um convívio que, como naquele quadro do Vitor Meirelles, da primeira missa, fala de, de compartilhamento, de pertencimento, né? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, né? Realmente, os portugueses vestiram os índios, né? Que pena! Se tivesse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Não pôde fazer isso porque era uma colonização europeia e nós aprendemos a usar roupa. Quando eu falo nós, eu estou falando dos nativos brasileiros, né? Mas eu queria trazer isso porque eu acho que tem graça, tem a mesma graça que a pintura da primeira missa no Brasil. Bom, ah, mas com isso, entre outras coisas, houve uma grande imigração, né? E aí eu volto a falar para vocês de como é que eu fui para Portugal. Eu estava estudando o arquivo Miroel Silveira, e quando chegava nos nomes portugueses, porque nós tínhamos processos em inglês, espanhol, italiano, ídish, árabe, ah, alemão, russo, né? E quando chegava nos textos em português, não dava para saber se os autores eram brasileiros ou portugueses. E eu não sabia a que atribuir. Por exemplo, era Joaquim Antônio da Silva. Podia ser um brasileiro, podia ser um português. O teatro português já tinha chegado no Brasil também com Dom João VI, né? Porque como veio a corte portuguesa para o Brasil e veio também uma série de portugueses, ah, eles já havia uma população para ver peças de teatro português. Então, quando chegava o inverno, que era quando tinha menos público em Portugal, as companhias portuguesas atravessavam o Atlântico e iam se apresentar no Brasil. Então, foi assim que nasceu o nosso teatro, um teatro português. Os nossos artistas, os nossos atores, as nossas atrizes falavam um português lusitano, né? Então, eu precisava saber aquela peça, que peça era aquela. Então, o que que acontece? Aí eu fiquei sabendo que na Torre do Tombo havia um arquivo também sobre censura. Eu falei, eu vou lá na Torre do Tombo para estudar aquele arquivo e poder levar o nome dos autores portugueses. E aí eu sei quem é português e quem é brasileiro, né? Então, foi assim que eu fiz a primeira viagem para conhecer o arquivo de censura ao teatro da Torre do Tombo. E aí, os funcionários da Torre do Tombo foram muito fantásticos comigo quando souberam que eu estava querendo saber sobre o teatro português e as relações entre Brasil e Portugal. Eles começaram a me mostrar outros arquivos que não eram de teatro e que eram justamente sobre as relações entre Portugal e Brasil depois da, depois da independência e da República, né? E eu tive acesso a uma porção de coisas que eu vou mostrar para vocês.
Então, essa é uma canção do imigrante. Por quê? Porque na primeira metade do século XX, nós tivemos uma imensa imigração de portugueses para o Brasil, né? Havia uma grande crise por causa das guerras, etc., e muitos portugueses foram para lá. Então, tem essa canção de um imigrante que eu peguei nos arquivos sobre o teatro. O carro já está em frente à porta. Partimos com mulher e filharada. Emigramos para a terra prometida. Ali se encontra ouro como areia. Logo, logo estaremos no Brasil. Então, eu quis trazer aqui também, porque vocês vejam como mudou daquela época da Tempestade do William Shakespeare, em que se pensava que os nativos eram canibais, que os nativos eram selvagens, né? Quer dizer, já se está pensando no Brasil como a terra prometida. Aqui, para mostrar para vocês como é que é o trânsito das companhias teatrais e o grande pertencimento, a grande troca artística que houve entre Brasil e Portugal, eu trouxe aqui uma fotografia do inverno em Lisboa, né? E aqui, na mesma época, o verão no Rio de Janeiro. Trouxe no Rio de Janeiro porque era a capital do Brasil e era para lá que iam as companhias de teatro. Então, é importante a gente pensar, ao pensar em contínuo, a pensar em pertencimento, que havia uma troca dependendo das estações, né? Quer dizer, muitas companhias de teatro vieram para cá e aqui acabavam contratando um ou outro brasileiro que queria aprender teatro, aprender a interpretar, e acabavam, muitas vezes, eles acabavam voltando para a Europa, levando artistas brasileiros. E depois também trabalhando juntos aqui. E assim o Brasil criou o teatro, né? E criou o teatro, inclusive a ópera. As primeiras óperas que nós tivemos aqui eram óperas escritas por italianos e interpretadas por portugueses, né? Eles traziam a ópera porque aqui a corte portuguesa, os portugueses mais abastados queriam ver a ópera e então eles traziam a ópera. Então é importante a gente pensar na troca das estações e nas trocas culturais, né? É muito importante. Bom, ah, e aí ele começa a ver os documentos que eu pude acessar na Torre do Tombo. Então, nós temos aqui a República Velha, que foi considerado os primeiros 30 anos, desde a proclamação da República até o século XX, né? E a República Portuguesa, que também foi muito frágil, né? A proclamação da República e foi até ah, 1926, né? A República Portuguesa foi de 1910 a 1926 e a do Brasil de 1889 a 1930. Então vocês veem aí como a história é um contínuo, né? Embora nós tenhamos nos separado, etc., nós passamos por um período igual de uma república frágil, com muitas dificuldades de se instaurar, né? E aí, o que que acontece com essa república frágil? Acontece o Estado Novo, que foi primeiro o de Salazar, né? Em 1933, durando até 1974, e no Brasil, né? O Getúlio Vargas, que está em cima, e embaixo Salazar, né? E no Brasil, em 1937, começa o Estado Novo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dá um golpe e instaura o Estado Novo até 1945. E é muito importante isso, porque a ditadura Vargas teve o nome de Estado Novo
para imitar Portugal, né? Então, nós tivemos uma república frágil no começo do século, depois nós temos um período ditatorial de 1937 a 1945, que tinha o mesmo nome. E digo para vocês, quer dizer, eu fui ver o arquivo de censura prévia do teatro em Portugal, era igualzinho ao do Brasil, que era o arquivo Miroel Silveira. Nós copiamos, quer dizer, Getúlio Vargas copiou do governo salazarista a censura. Então, vejam a quantidade, isso em plena descolonização. Então, eu quero lembrar para vocês o conceito do Homi Bhabha, que é entre culturas, né? Quer dizer, nós estávamos separados? Não, nós estávamos vivendo uma história muito semelhante. E nesse período em que havia Estado Novo em Portugal e havia Estado Novo no Brasil, o que que nós tivemos, por exemplo, de trocas entre governos? A fundação das Casas de Portugal. O Brasil ficou cheio de casas de Portugal. Qual era o objetivo das Casas de Portugal? Difundir a história de Portugal, incentivar a cultura popular portuguesa, ajudar os imigrantes e ampliar a imigração, porque estava com uma crise econômica muito grande em Portugal, convidar os bons brasileiros para visitar Portugal. Um deles foi o Gilberto Freire, que acabou trabalhando a favor da continuidade das colônias portuguesas na África, né? E apoiar os bons portugueses. Bons portugueses eram aqueles que aderiam ao Salazar, né? Então, as casas de Portugal foram uma ferramenta extremamente importante para o Salazar manter contato com a imigração. Ele sabia que parece que 40 mil portugueses saíram em 10 anos de Portugal para o Brasil, né? Então, ele queria manter contato com esses imigrantes para que eles voltassem depois para Portugal. Numa dessas levas é que veio o meu avô, que casou com a minha avó, que era filha de portugueses também. Bom, que mais que houve de trocas políticas entre o Estado Novo de Getúlio e o Estado Novo de Salazar? Eles foram colaboradores no evento de uma nova civilização cristã. Isso foi dito pelo embaixador brasileiro em Portugal, general Francisco José Pinto, na exposição Mundo Português. Ele falou que Portugal e Brasil são colaboradores no advento de uma nova civilização cristã. Eles assinaram um acordo cultural luso-brasileiro de afinidades eletivas. Foi criada a Seção Brasileira do Secretariado de Propaganda Nacional, SPN. Então, no SPN tinha uma seção brasileira. Imaginem vocês a quantidade o entrosamento que havia entre o Estado Novo salazarista e o Estado Novo do Getúlio. Assim também havia uma seção portuguesa no DIP de Getúlio Vargas. Essas sessões trocavam informações sobre os portugueses, sobre os brasileiros, quem que era bem-vindo, quem que era mal-vindo, quem que podia vir, quem que não podia vir, né? Então, nós vamos ter isso também. Ah, e aí, nós vamos ver. Eu falei para vocês que havia um fluxo das companhias teatrais, né? Uma companhia teatral no inverno em Portugal vinha para o Brasil para se apresentar e levava uma porção de coisas do Brasil também para Portugal. Mas, a partir de 45, quando acaba o governo de Getúlio Vargas, acaba o Estado Novo, republicanos, intelectuais de esquerda e perseguidos políticos vieram para o Brasil, né? Então, eles vieram para o Brasil, trabalharam aqui, alguns não voltaram mais para Portugal, né? E
Então, de 45, quer dizer, voltando aqui para as datas, né? Quer dizer, de 45, quando acaba o governo Vargas, até, ah, até, até 64, quando vem a ditadura militar, houve uma grande leva de portugueses que vieram para o Brasil. Depois, a partir de 68, com a posse de Marcelo Caetano, começa a distensão em Portugal e o endurecimento da ditadura militar no Brasil. Então, aí é o contrafluxo. São os intelectuais e artistas brasileiros que vão para Portugal, como Augusto Boal, por exemplo, que levou o Teatro do Oprimido para Portugal. Até a Revolução dos Cravos, quando cai o Estado Novo realmente e aumenta ainda mais a procura dos brasileiros por Portugal. Então, eu espero estar conseguindo mostrar para vocês, o fluxo não era mais só de artistas, mas era também de intelectuais, de professores, de empresários. Muitos empresários portugueses foram para o Brasil, por exemplo, como da Companhia Melhoramentos, que foi uma grande editora e uma grande gráfica e de fábrica de papéis, né? Existe até hoje, e que foi. Li também que a Votorantim é de origem portuguesa. Então, muitos portugueses ricos também viram nessa aliança entre Vargas e Salazar uma oportunidade de se estabelecerem no Brasil. Bom, em 85 acaba a ditadura militar no Brasil e então há o regresso de muitos artistas e muitos intelectuais que haviam ido para Portugal. Então eles voltam para o Brasil porque agora começa a redemocratização do Brasil. Bom, e aí vem a Constituição Cidadã, que vai dar liberdade de imprensa, de expressão no Brasil e redemocratizar o Brasil, né? Bom, eu quero terminar então a minha fala do mesmo jeito que eu terminei o livro ah, Teatro e Censura, Vargas e Salazar. Eu quero, e como eu comecei aqui com a peça Tempestade, eu quero acabar com uma peça de teatro, né? Comecei com arte, termino com arte. Eu quero falar da peça Severa, de Júlio Dantas, encenada pela companhia, antes de aparecer no arquivo Minoel Silveira, tinha sido encenada pela Companhia Portuguesa de Revistas, pela Companhia Adelina Fernandes e pelo Grupo Dramático Luso Brasileiro. Dantas foi escritor, jornalista e médico, presidente da Academia de Ciências de Lisboa e do Conservatório Nacional, além de diversas vezes ministro do governo salazarista. Entre 41 e 49, ele foi embaixador no Brasil. Ele é que é autor dessa peça severa, que vai ser o epílogo da minha fala. Bom, a peça Severa estreou em Lisboa em 1901, com um estrondoso sucesso, na época da República, né? A protagonista é Maria Severa, prostituta e cantora de fado, livre e sensual, filha de uma cigana também prostituta. Diz que ela era muito linda. Por ela se apaixona o conde de Marialva, um fidalgo português. Assim nasce um tórrido romance que conta com a oposição da família. A família do Conde de Marialva não queria o casamento dele com a Maria Severa, né? A Severa é uma peça baseada em fatos reais. Realmente houve um fidalgo só que o nome dele não era ah, Conde de Marialva, tem um outro nome, mas aí o filho dele pediu para o Dantas
mudar o nome, e ele pôs o Conde de Marialva. Então, baseada em fatos reais, a peça tem por cenário a Mouraria, bairro boêmio de Lisboa, com artistas e bandidos. Mistura humor e drama e utiliza falas populares e palavras como cadela e fêmea. Isso em 1901, vocês imaginem como é que era. Bom, desse embate pelo amor deles, do tórrido romance, na verdade, a Severa acaba adquirindo tuberculose e morrendo, lembrando A Dama das Camélias, que é um romance parecido. Mas é muito diferente, porque A Dama das Camélias se passa no mundo nobre, se passa na França entre entre a elite econômica e política da França. Mas é muito revolucionária a Severa, porque no teatro, pela primeira vez, num drama, vai aparecer como cenário da peça um bairro boêmio, um bairro plebeu, né? Então é lá que acontece, porque o Conde de Marialva era um toureiro e ele então também se apresenta como toureiro, etc, né? Bom, então é reconhecido que muito provavelmente Dantas bebeu as influências da Dama das Camélias. Mas o mais importante para nós aqui no Brasil é que a Severa inaugura uma geração de protagonistas mestiças e sensuais que arrebatam o coração dos fidalgos. Então, nós vamos ver. Aqui nós temos alguns que vocês devem conhecer. Aqui a primeira é Dona Beija, a segunda é Tieta do Agreste e a terceira Gabriela Cravo e Canela, né? Então vocês vejam que a Severa deixou frutos aqui no Brasil, né? Ah, Jorge Amado, Tieta do Agreste foi Jorge Amado que escreveu, Gabriela Cravo e Canela foi Jorge Amado que escreveu em livro, e depois foram adaptadas para novela, que certamente passaram, acho que todas elas já passaram aí em Portugal, né? Então, ah, é muito interessante ver como a arte conserva o pertencimento, a troca, a comunidade, a entre culturas, como diz o Homi Bhabha. Então, o meu epílogo é a afro-brasilidade. Eu considero que essa grande herança que Portugal deixou no Brasil e que é absolutamente parte do nosso pertencimento é a nossa afro-brasilidade. Para terminar essa palestra, vamos ver nessa descolonialidade quais são as marcas do pertencimento. É a criação da afro-brasilidade. Portugal fez do Brasil uma nação híbrida, mestiça e crioula. Criou uma transnacionalidade, um pouco europeia, um pouco africana e muito latino-americana. Ah, criou o sincretismo religioso que nos caracteriza, gerou uma concepção própria de etnicidade brasileira, muito brasileira, né? Não vamos entrar aqui na discussão se tem racismo ou não tem racismo. O importante é saber que é a nossa forma de sermos mestiços, né? E deu um novo epílogo para A Tempestade de William Shakespeare, né? Quer dizer, o Próspero volta para Milão como Duque de Milão, e vai ficar no poder. E realmente o Próspero fica largado à sua própria ilha, que pouco herdou da civilização italiana, né? Mas nós não. Quer dizer, ah, a nossa tempestade terminou bem, né? Eu acho que o sincretismo, a mestiçagem, o hibridismo que nós temos é a nossa grande herança e a nossa grande forma de pertencimento ao colonialismo português. Muito obrigado, Então, professor.
Muito obrigado, professora Cristina Costa. Muito obrigado pela palestra aqui que nos trouxe e abordar esta situação da descolonização e pertencimento. Há vários conceitos, obviamente, de colonização e vários conceitos de descolonização. E a colonização foi sempre um encontro com o outro, que nem sempre foi igual. Como é óbvio, a colonização portuguesa foi diferente da colonização espanhola, que foi diferente da colonização inglesa. Mas a própria colonização portuguesa foi diferente quando no Brasil, foi diferente no Oriente, foi diferente na Índia, foi diferente em África. Teve muito a ver com também o descobrimento do outro. Muito interessante, temos aqui sim muitos pontos de discussão e muitos pontos de perguntas e dúvidas. Já temos 4 inscritos. Gostaria que quem quisesse também se inscrever, faça o favor de se inscrever, ou no bate-papo, ou levantando a mão. E vou passar então, passar a palavra à nossa amiga Carol Losse, que foi a primeira a inscrever-se. Muito boa noite, Carol. Muito parabéns, senhora doutora. Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Que bom que eu estou aqui de novo, fico muito feliz e fiquei muito feliz com a fala da Cristina. E eu poderia falar por horas aqui, mas infelizmente eu não posso, então eu vou me ater a algumas anotações. Primeiro, Cristina, eu concordo com vários pontos que você falou, que eu moro atualmente em Pelotas, que é uma cidade colonizada por portugueses, e que eu consigo perceber muito esse entre culturas. E agora, né, nesse retorno, cada vez mais. E aí, por isso que eu gostei bastante do que o Homi Baba fala sobre entre culturas. E aí, eu queria que você me corrigisse se eu estiver equivocada. Quando você falou do arquivo Miroel Silveira, né, que foi feito uma queima que, a meu ver, eram fatos históricos e material cultural, me lembrou muito o que aconteceu aqui também durante o período do regime militar, que muitas coisas se perderam por conta do próprio regime, né? Do que seria deixado para a nossa posteridade. Então, acho que isso também poderia entrar, e aí você me corrija, por favor, nesse entre culturas. E a pergunta mesmo que eu gostaria de fazer para você é que você usa o descolonizar, né? E a gente utiliza, a gente não, né? Mas as pessoas que estudam isso falam muito no decolonial. Eu queria saber se você concorda com este termo ou se você prefere usar o descolonial e por quê. Obrigada pela oportunidade de falar. Mas eu agradeço a sua contribuição para essa discussão. Olha, realmente, eu uso o descolonizar porque me parece algo mais efetivo, apenas isso. Não houve uma opção ideológica por um termo ou outro, mas é que eu acho que a descolonialidade é mais inteligível pelo grande público. Apenas isso. Essa foi a única razão, não foi teórica. Eu realmente sei, eu já tenho visto as duas coisas, né, os dois termos. E outra coisa, o descolonial é muito mais antigo do que o decolonial, né? Desde o modernismo, desde a Semana de 22, etc., quando começa-se a falar, não, vamos falar o português mesmo, vamos falar o nosso linguajar das ruas, etc., se falava em descolonização. Então, também tem isso, um pouco de apego a esse ideário da semana de 22, né? De todas aquelas discussões, quando se usava naquela época descolonizar, desculpe, né? Então é isso. Mas eu sei que realmente está se usando mais o decolonialidade, né? Mas tô mais assim, sendo antiga, digamos. Muito obrigado. Passava agora a palavra então ao professor Rui Carita. Rui, muito boa noite.
Boa noite. Eu tenho sempre grandes dificuldades na utilização e no jogar pessoalmente com colonização, descolonização, etc. Uh, por uma questão de idade, eu comecei por ir a primeira vez ao Brasil em 64 para comemorar o quarto centenário do Rio de Janeiro e, e a revolta dos coronéis. Logo assistimos a assassinatos de rua à nossa frente e tudo, a metralhadora. Foi um bocado, enfim, um bocado complicado. Depois participei na descolonização de Moçambique, a partir do momento em que me politizei. Logo, e depois tive que voltar a trabalhar com as antigas colónias, que depois é muito mais complicado, porque elas é que não se descolonizaram. É o problema do Brasil, às vezes, é o problema, por exemplo, de Cabo Verde, onde eu tive que escrever uma história de Cabo Verde, porque andadamente queriam que eu pagasse na Europa os trabalhos lá que não faziam. Ah, isso é branco que faz e tal, os brancos que pagam. O problema da colonização e descolonização tem sempre leituras muito complicadas, não é? Uh, também o ser continuamente assaltado, andamento no Brasil, com a ideia de que nós roubámos o ouro todo e que temos que devolver. E eu digo, oh, correto, olha, então, e devolvam a Biblioteca Nacional. O quê? A Biblioteca Nacional? Então não era a Biblioteca Real. Então devolve-se umas coisas e não se devolvem outras. Logo, todo este equilíbrio é muito complicado. Mas, essencialmente, o que eu queria, uh, só como retrato de vida, uh, a minha politização em Moçambique teve por base precisamente o Caliban, curiosamente. Eu fui empurrado para uma secção, digamos, de intelectuais moçambicanos ligados à África do Sul e à Inglaterra, no caso do Rui Knopfli e do Eugênio Lisboa, que, com base precisamente no Caliban, se criou uma revista onde chegou a trabalhar o Zeca Afonso, onde chegou a trabalhar vários autores portugueses e que era uma revista profundamente de esquerda, mas uma esquerda intelectual, um bocado para folclórica, no bom sentido da palavra, mas que o tema era precisamente Caliban, que hoje é uma raridade bibliográfica imensa, porque nem o Rui Knopfler nem o Eugênio Lisboa recuperaram o número suficiente de exemplares para depois podermos trabalhar com ela. Logo, eu só queria acrescentar de que as leituras múltiplas de todas as situações são excepcionalmente complexas, porque cada caso é praticamente um caso. Eu, neste momento, faço parte de um grupo, Portugal, Brasil e Índia, de casas senhoriais. Em fevereiro fomos à Índia, precisamente com o grupo das dondocas brasileiras, uma série de peruas ótimas, magníficas e tal, e fomos visitar uma série de antigas mansões portuguesas, e aquela gente queria voltar atrás. Ah, porque Portugal e o Brasil vocês é que têm fundos para pagar e tal, para pagar o restauro das casas. E eu sorria, dizia, pois, vamos tentar fazer projetos, ver como é que é e tal. Nunca mais. Até porque é um mundo que já acabou. Aquele mundo já acabou. Já não volta atrás. Hoje ou fazem daquele turismo de habitação e transformam aquilo em alojamentos locais e outras coisas do género. Ninguém aguenta uma casa com 20 e tal quartos e coisas assim do género. Hoje, e em sítios mais ou menos difíceis, como é o caso. Mas também fomos confrontados agora na área de vassouras, etc., em relação a às questões do café e aos palacetes e não sei mais o quê, também no sentido de apoio europeu, determinados restauros. Logo, às vezes eu pergunto, gente, descolonizem-se, por amor de Deus, quer dizer, são termos hoje que já não têm sentido. Na globalização, quando estamos aqui
50 e tal pessoas, entre Chicago, Londres, África do Sul, a falar, é uma globalização totalmente nova. Logo há determinados, estudar determinadas sensibilidades hoje, quase que já não faz sentido. Já passámos, já estamos noutra, já estamos. Eu, neste momento, o projeto que eu tenho é nos Emirados Árabes, na reabilitação das fortalezas portuguesas. Uh, mas que eu tenho que integrá-las no património local. Eu não posso deixar que o Emir em Sharjah me determine a reabilitação da fortaleza de Corcalba fora do ambiente de Corcalba. Eu tenho é que meter os professores de Corcalba, a história de Corcalba. Logo, este equilíbrio, esta maneira de entender é que é aquilo que se passa no Brasil, é a junção de culturas contínuas. Eu estou-me a lembrar, ainda tive uma grande pega com um homem de São Paulo, que é um homem notável, o homem do Museu Afro-Brasil, e que recriou uma série de estruturas de recuperação do sentido africano, etc. E que, em dado momento, eu dizia, Manuel, mas é mentira, o que tu estás a fazer é mentira. Porque que houve escravatura, claro que houve. Agora, pegar no Debré e ampliar com o tamanho de uma parede, tu estás a enganar as pessoas. Não foi verdade, não foi isso que se passou. Isso foi uma coisa pontual de uma gravura, etc, etc, etc. Mas depois eu descobri que ele é que tinha razão. Que ele conseguiu uma mina magnífica de fundos e de estruturas, etc., e de apoios, e criou, no fundo, um museu hoje internacional, com uma capacidade de diálogo com todas as culturas possíveis e imagináveis, etc. Depois as culturas criam-se, refazem-se. Mas tudo isto é E, muito, muito evoluem, já complicado. agora, Rui, sem dúvida nenhuma, isto é complexo porque há sempre um efeito que não é apenas num só sentido, é sempre nos dois sentidos. Portugal, propriamente dito, tem influência de todas as culturas onde esteve. E tudo isso teve consequência, assim como todos os outros países que tiveram, de certa forma, contactos coloniais também o fizeram e também têm. Não, não é por acaso, por exemplo, hoje em Inglaterra, o presidente da Câmara de Londres e o primeiro-ministro são de origem indiana. São O indianos. nosso também já foi. E o nosso A também já gente vai foi. agora tentar vendê-lo à Até que Europa, assim, a ver até se aqui, pega. sim, há pouco tempo, o nosso primeiro-ministro tinha origem em Goa. Portanto, há influências mútuas e isto é um contínuo que não volta atrás. Obviamente, tem valores positivos, tem valores negativos, tem sequência, mas caminha por aí à frente. Muito bem, muito obrigado, Rui. Eu não sei se a professora Cristina Costa quer dizer alguma coisa. Não, eu só gostaria de dizer mesmo que realmente cada caso é um caso, né? Eu estive Bem, em Cabo Verde há uns 4 anos atrás, né? E achei uma preciosidade o que existe lá, né? De desejo daquele povo de encontrar o seu caminho, etc., né? E, e eu vi uma sociedade que, embora tenha sido muito escravagista, né? Ah, a que foi. sociedade cabo-verdiana. Os Então, cabo-verdianos é mas. que eram os esclavagistas. Então, Cuidado e, com a leitura. não, eu não estou Eram eles que falando que. faziam a escravidão Eu para o não. Brasil até 870. Eram eles que iam buscar os escravos e vendê-los no Brasil. Uh, Bom, enfim, o que eu quero dizer é que é é possível preciso ter ver. cuidado. Eu não estou falando que não houve escravagistas negros nativos. Quer dizer, não eram Uhum, nativos porque não nasceram lá, né? Mas claro. foram levados. Mas, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito interessante ver cada caso como deve ser estudado. Eu só posso estudar o Brasil, né?
Então, o que eu trouxe para vocês é uma visão de uma professora que trabalhou com arquivos de Portugal e arquivos do Brasil, e que encontra sempre espaços de entre culturas. Sempre. Então, mas é o caso, eu não posso generalizar, de jeito nenhum. Ah, Claro, pois, sempre. muito obrigado. Sim, senhora. Temos mais 3 inscritos. Agradecia que fossem sintéticos. Passo a palavra ao Coronel Ferreira. Muito boa noite, Coronel Ferreira. Boa noite, general. Prazer enorme estar com todos. Que bela palestra, né? Que leveza, como é que ela conduziu, né, esse tema espinhoso, né? Um tema espinhoso, ela conseguiu conduzir, né, realmente artisticamente. Né? Então, eu Obrigada. concordo em gênero, número e grau com tudo que ela falou, particularmente com essa descoloni, descoloni, Descolonialidade. descolonialidade. Difícil, professor. Que a senhora apontou. Acho que o caso português no Brasil, na minha opinião, é único. Todas aquelas características, né, que a senhora levantou, né, com relação ao social, à religião, né, tudo aquilo é fato, né, gente? A gente vê isso perfeitamente. Agora, eu, sem querer me estender, mas eu fiquei muito feliz porque houve uma concordância, né, das minhas convicções, do que eu pensava, com o que a senhora apresentou. Então, isso é muito bom. E é isso a riqueza que a gente obtém nessas tertulias, né? É saber o que um outro pesquisador pensa a respeito de um tema que a gente gosta. E eu estudo muito a relação Brasil-Portugal, mais voltada para a parte histórica e para a parte da história militar. Eu queria só fazer uma pergunta, que essa é realmente uma dúvida, ela me persegue. Os novos tempos, né? A descolonialidade hoje, com essa volta, né, dos colonizados. Né? Não é o caso Brasil-Portugal. Nosso está perfeitamente dentro da continuidade que a senhora apontou. Nós realmente demos continuidade em todos os aspectos. A senhora foi magistral. Deu para nós realmente essa visão da continuidade que eu concordo plenamente. Mas o mundo não está apontando para isso. Pelo contrário, o próprio Portugal, não com relação. Claro, o Brasil acaba entrando nessa dificuldade, né, de continuar o entre culturas, né, porque há um movimento migratório muito grande para a Europa, de povos colonizados. Isso afeta a economia, afeta a saúde, afeta a segurança, afeta a cultura, a ponto da França praticamente estar descaracterizada. Né? E, evidentemente, que essa minha fala não tem nada de preconceito, viu? Não tem nada de preconceito. Eu estou apenas querendo saber da senhora como é que a senhora vê esse movimento. E Portugal está sofrendo isso. Tá? A gente sabe que está sofrendo isso. Era isso aí, muito obrigado, parabéns, bela palestra. Olha, eu agradeço muito, fico muito contente que tenha havido ecos entre, entre os senhores com relação à minha fala. Hoje, eu acho que nós estamos nos encaminhando. Quer dizer, a globalização, ela é um fato. As pessoas vão ter acesso a outros países. Nós temos tido uma perda enorme de pessoas no Brasil, não só para Portugal, mas para os Estados Unidos, para países. Quer dizer, a globalização da produção e o que as mídias digitais permitem em termos de uma colaboração internacional é um fato. E, e realmente as coisas vão ter que ser revistas, né? Vão ter que ser revistas. Ainda hoje mesmo eu estava numa reunião e estava se falando que olha, eu vou falar o que eu ouvi, eu não entendo disso, mas quer dizer que os Estados Unidos, que sempre se orgulhou
de ser um país liberal e que aceita a produção estrangeira, está pensando em fechar um pouco o seu mercado, privilegiando as montadoras americanas em detrimento das montadoras asiáticas e da China, que parece que vai sair como a grande produtora de carro elétrico, né? Eu estou contando o que eu ouvi. Então, veja, é uma situação tão nova, né? Alguém imagina que um chinês rico poderia comprar o Google? Quer dizer, são situações completamente novas, resultantes da globalização, de um capitalismo pós-industrial que nós vivemos, né, que está mudando as relações de trabalho, porque não existe a imigração sozinha. Eu não acredito que a imigração possa se explicar simplesmente por um africano gostar da Europa ou um mexicano gostar dos Estados Unidos. Eu acho que um africano vai para a Europa e um mexicano vai para os Estados Unidos atrás de trabalho. E um trabalho que os nativos não fazem mais. Então, quer dizer, tem um filme muito interessante, né? O dia em que os mexicanos sumiram, um filme norte-americano, né? Aconselho vocês a verem. Quer dizer, da noite para o dia, é um filme de ficção, né? Ficção científica. Da noite para o dia, todos os mexicanos desapareceram do sul dos Estados Unidos, né? E aí começa o desespero deles, porque não tem mais plantador, pessoas para colher laranja, não existem mais empregados domésticos, não existem mais consertadores de casas, pedreiros, né? Então, quer dizer, eu acho que nós temos que considerar que toda essa situação nova de descolonialidade está sendo forjada por um outro tipo de capitalismo pós-industrial que não foi o do passado, aonde o metropolitano se estabelecia, construía fortes, construía igrejas, construía casas, implantava um governo geral, fazia uma regulamentação, né? Se estabelecia lá. Quer dizer, a imigração hoje ela está muito fluida, muito atrás do capital, né? As empresas estão atrás do empregado que custa mais barato e o empregado está atrás do salário que é melhor. E a tecnologia está ajudando muito isso, né? Então, eu não saberia dar uma resposta agora, porque eu acho que a descolonialidade que esse capitalismo pós-industrial está promovendo é diferente do que eu procurei apresentar aqui, que é o da Índia também. Quer dizer, uma colonialidade, uma descolonialidade onde há sociabilidade, onde há troca, onde há ah, parentesco, onde há relações afetivas, onde há o eu e o outro, né? Eu acho que a imigração agora tá sendo promovida por outros fluxos. Não sei se respondi sua pergunta, mas é o que eu consigo responder agora. Muito obrigado, Sra. Professora. Na realidade, a imigração ou até a própria colonização no momento anterior, sempre houve imigração económica. Os Estados Unidos, os colonos europeus, muitos dos colonos europeus que foram para os Estados Unidos foram por razões económicas. Muitos dos colonos portugueses que foram para o Brasil e até foram para a África foram por razões económicas. E, portanto, como eu disse, há sempre aqui assim uma troca de relações com o outro.
Bom, estamos a aproximar-nos do fim, temos apenas 2 inscritos, eu vou fechar as inscrições, peço imensa desculpa. De qualquer modo, pedia aos 2 que estão inscritos, que é o Vladimir Passos de Freitas e o José Geraldo, que sejam muito concisos, coloquem a pergunta ou a sua colocação de uma forma muito curta, pois já estamos a ultrapassar o tempo. Portanto, eu passava a palavra ao Vladimir. Muito boa noite. Boa noite, professora. Parabéns pela exposição, muito boa. Gostei muito. Eu vou ser bem objetivo, como pediu o Rui Moura, e eu acho que é o caso. Essa troca de experiências, na sua visão, existe hoje, principalmente na sua área? Porque na área do direito, as pessoas brasileiros vão a centenas para Portugal fazer mestrado, doutorado, etc. Mas de Portugal para cá é raríssimo. Existe da África para cá, mas de Portugal não. Então eu pergunto se na área das artes, da história, há essa troca de experiências. No momento, não. No momento, não. Por isso que eu falei, nós estamos numa outra época, né? Quer dizer, realmente, claro que o mexicano ia atrás de trabalho, mas ele se mudava, ele se instalava lá. Hoje, as mídias digitais não precisam disso. Quer dizer, hoje nós temos as empresas, a Nestlé não tem uma vaca e não tem um pé de cacau, né? Quer dizer, ela tem o quê? Ela tem know-how, só. Então, ela pode usar o cacau brasileiro, ela pode usar as vacas, não sei de onde, né? E fazer o chocolate, o melhor chocolate do mundo, né? Nós temos grifes que não tem, que fazem desde óculos até carros e que não tem uma fábrica, né? Então eles não oferecem emprego, eles oferecem trabalho. É diferente oferecer emprego e fazer uma família toda se deslocar de um lugar para o outro, e outra coisa é você oferecer trabalho, e a pessoa fica fazendo trabalho num outro continente e sem nenhum tipo de troca. Então, hoje, eu não vejo, mesmo nas universidades, essa desterritorialização que havia na imigração do passado. As pessoas vêm, dão aula, dão um curso e voltam e vão embora. Às vezes não vêm com a família, né? Por exemplo, hoje tenho um orientando que é romeno. Ele está estudando cultura brasileira e censura ditatorial. Ele me procurou através da internet, né? E acabou fazendo orientação comigo. Ele está como meu orientando, eu sou co-orientadora do trabalho dele na Romênia. Mas ele não veio com a família, ele está aqui passando 6 meses. É diferente de outros imigrantes que vieram no século XX, né? Então, eu acho que os tempos são outros. Há um trânsito enorme no mundo todo, mas menos imigração. Muito menos. O Brasil, por exemplo, tinha japoneses, italianos. Hoje, os países europeus, muitos deles não conseguem nem repor a sua população, né? Então, não tem grandes levas de família saindo, se deslocando para outro país. Estamos em momentos muito diferentes. Muito obrigado, professora. José Geraldo, gostaria de fechar, portanto, a última intervenção, gostaria também que fosse sintético. Muito obrigado. Professora, parabéns pela exposição. Eu confesso que eu gostei muito e me senti honrado, porque a senhora falou de Miroel Silveira, que nasceu aqui em Santos, né? Nasceu em Intelectual Santos. aqui em Santos, é. E também tudo tem a ver com outro santista chamado José Bonifácio, que em 1823 já pregava a miscigenação das raças. Eu não sei se ele pregava o termo decolonização ou descolonialidade, que a senhora falou. Eu confesso que eu ainda me sinto inseguro.
E eu estou aqui numa cidade, Santos, que é uma terra que todos nós temos um pertencimento lusitano. Todos nós temos algo de sangue lusitano. Aqui há digamos assim, principalmente as pessoas da classe média, querer ir a Portugal, desfrutar de Portugal, conversar, ler sobre Portugal. Então, eu me sinto meio desconfortável quando a senhora fala em descolonialidade. Eu queria que a senhora diferenciasse para mim isso em relação à decolonização. Olha, a decolonialidade, ela é um termo do século XXI, principalmente, e procura tratar de de encontrar responsáveis por certos problemas que o país enfrenta vindo do passado, né? Inclusive, por exemplo, a questão racial, a questão do racismo, etc. Então, eu diria que a decolonialidade ela está muito mais relacionado, os autores que usam a decolonialidade estão muito mais relacionados com um acerto de contas, seja no sentido de culpabilizar instituições, governos, etc., seja no sentido de ressarcir as pessoas prejudicadas por aquilo que foi feito a elas. Descolonização é uma coisa que vem desde a semana de 22, que é a ideia de deixarmos de ser cachorro vira-lata, que não dá valor à sua própria maneira de ser. Então, eu estou falando principalmente disso, de descolonialidade, isto é, eu estou falando como Oswald de Andrade. Tupi or not Tupi, that's the question. Né? Okay. É um pouco diferente da questão do racismo hoje, por exemplo. Muito obrigado, estamos a chegar ao fim. Eu já agora gostaria que ficasse bem marcado que nós, essencialmente, temos que olhar para o futuro, não olhar para o passado. E olhar para o futuro com o pensamento e com os valores históricos que constituíram-se como, obviamente, vantagens grandes ou erros no passado que têm que ser corrigidos, mas temos que olhar para o futuro e construir uma sociedade mais segura, mais sã, mais positiva para a própria humanidade. Já agora, professora, eu só gostaria aqui assim de fazer aqui duas pequenas notas, que a questão de 1901 a Severa, 1901 a Severa ainda era durante a monarquia em Portugal só foi em 1910. Portanto, a Severa foi em plena época monárquica. E já agora, não é defender a monarquia como um sistema, mas há países monárquicos, e temos vários exemplos de países monárquicos que estão no topo do desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, o Reino Unido são países monárquicos. Não é um sistema político que define ou não define a evolução da sociedade em si. Portanto, não devemos pôr o ónus num modelo político só porque é esse modelo político. Não é a República que traz a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, a primeira lei da liberdade de imprensa em Portugal é com a Revolução de 1820, em plena época monárquica e muito antes de se pensar em República. Mas muito obrigado pela sua participação. Passava agora a palavra ao professor César Bargo para fechar do seu lado, antes de eu apresentar a próxima tertúlia. Eu, infelizmente, sempre fico com muito pouco tempo para falar, porque todo mundo se estende, a gente vai sendo benevolente, né? Mas eu tenho que, duas frentes. Primeiro, agradecer
a Cristina por ter aceito o convite. Eu sei que sintetizar anos e anos de pesquisa e todo o teu conhecimento, e a gente sabe que é uma coisa muito transdisciplinar, e eu que tive contigo aí durante anos e anos, né, como orientando de mestrado, doutorado, e que admiro muito, sei que não daria para colocar tudo aqui em 50 minutos, mas que deu para mexer um pouco, assim, aquele café aqui, deu uma vontade de falar, muitos quiseram se manifestar, essa era uma das intenções. Isso gravado depois pode resultar em mais dúvidas e mais participação, enfim. A segunda vertente de comentário é na linha de reforçar a sua abertura, que foi a questão do contínuo. Concordo com o que o Rui falou, não se trata mais agora, eu acho até que o termo decolonialidade, que está tanto à voga agora, é um termo que me soa ofensivo, porque é impossível negar ou querer buscar algum tipo de rompimento ou culpabilização de gerações passadas, ou seja, governos ou períodos. Somos o que somos na somatória de todos esses erros e acertos, né, de influências más, de influências boas, de trocas, de opções, né, e usando a segunda parte do seu título, que era o pertencimento, é essa adesão também voluntária a um reconhecimento do outro em nós, de um lado, e a vontade de aderir ao outro. Então, nós temos muito essa vontade de aderir a certos preceitos, a certa essência cultural de nossa origem portuguesa. E, ao mesmo tempo, queremos se sentir orgulhosos de nossa própria essência. Então, que assim seja, que a gente consiga, com todas essas trocas, crescer junto com países irmãos. Acho que essa é a ideia. Parece um pouco filosófico aqui, mas acho que essa é a essência da história. Eu não sei se o Secomande quer falar alguma coisinha só, mas rápido, Secomande, por favor. Não, acho que não. Então, peraí. Sim, sim. Primeiro, eu acho que a gente deve prosseguir nessa linha, né? Ele não aguenta. Nossa, espetacular, espetacular essa maneira de ver o nosso relacionamento com Portugal, né? E estava pensando aqui, por exemplo, que os Estados Unidos tentou se impor na Ásia, gastou muito dinheiro, muitas vidas, muitos jovens, né? Que iam para lá para tentar impor uma posição. E a China, enquanto isso, não brigou com ninguém, foi tudo quietinho, foi colocando seus recursos e crescimento da nação. É por isso que ela está hoje ultrapassando os Estados Unidos, né? Eu me pensei nisso, que no Brasil, esse relacionamento de Portugal com o Brasil é ímpar, como disse o Ferreira, né? Muito obrigado mesmo por essa excelente aula de hoje, né? Obrigado. Eu é que agradeço a todos vocês as perguntas, as contribuições que só enriqueceram tudo que eu falei. Muito obrigada. Muito bem. Rui, termina por aí, apresenta o nosso próximo convidado. Muito bem, o nosso próximo convidado vai ser mais uma originalidade, porque a responsabilidade é de Portugal, é feita a partir de Lisboa, mas é uma brasileira. E vamos ter aqui assim a Inédia Quadros Queiroz, que eu conheci há cerca de um ano e achei interessantíssimo o projeto que ela está a desenvolver. Ela está a estudar em Lisboa, o projeto que está a desenvolver e que tem desenvolvido e que tem estudado durante os últimos anos, que achei que era interessantíssimo ela apresentar neste âmbito. Convidei e ela aceitou. E então ela vai falar sobre a moda no Brasil colonial em documentos de um militar português do século XVIII. A Inédia Queiroz é graduada, é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, é servidora pública federal no Instituto Brasileiro de Museus, desde 2010, tem experiência em políticas públicas para a área museal brasileira e em História, com ênfase na história do Brasil República, e atua principalmente nos temas de museologia social, reformas urbanas, sanitarismo e justiça sanitária, cidadania e história da moda. Atualmente reside em Lisboa e cursou o doutoramento em Sociomuseologia na Universidade de Lusófona. E vamos falar de quê? Vamos falar da história social da moda, que permite fazer um estudo interdisciplinar, contemplando áreas muito vastas, como a arte, a história, a economia, a sociologia, e aprofunda um olhar sobre as representações socioculturais a partir das suas representações. A obra do militar luso-italiano Carlo Giulião, que percorreu territórios
do Império Português no Brasil, permite ver, literalmente, as influências da moda europeia, africana e até asiática na indumentária brasileira. O projeto Traje Brasilis recriou algumas dessas indumentárias de Carlos do Leão, dando materialidade ao tema, num projeto de pesquisa experimental. É exatamente isso que ela nos vai trazer e nos vai responder porque é que não foram os portugueses que ficaram nus, mas foram os índios brasileiros que ficaram vestidos. E espero que estejam connosco na próxima sessão. Muito obrigado. Muito bom. Bom, boa noite a todos, bom fim de semana. Até logo, até a Muito boa próxima. noite, muito boa noite. Terça-feira, Muito obrigado, professora Cristina. nosso ciclo de estudos, hein?